Hello, how are you guys today? Welcome to our 7th class. Today we are going to study preferences. How can we use all the comparatives we learned last class to express our preferences, ok? E aí, pessoal, conseguiram entender bem isso que eu falei no início? Bom, então eu só dei as boas-vindas a todos vocês para a nossa aula número 7 e disse então que agora hoje nós estudaremos preferências, ok? Preferences. E vamos utilizar então aquele conteúdo que nós vimos na aula passada, né? Os comparativos lá dos adjetivos, para a gente então conseguir expressar as nossas preferências, ok? Vamos iniciar então com o diálogo? Vamos lá, acompanhem comigo então. What do you think of this t-shirt, Meg? Which one? This yellow one. I think it's a large. It's nice, but isn't that blue one cheaper? Yes, it is, but it's a medium, and Fred wears large. This green one is also large. Which one do you prefer? I like the yellow one better. It's made of cotton, and cotton is more comfortable than polyester. Ok, pessoal? Então aqui nós vimos um diálogo, né, entre duas pessoas, né, e essas duas moças aqui, né, elas estão comprando, they are shopping, né? E aqui então elas estão conversando sobre preferências, né, sobre qual camiseta comprar, não é isso? Vamos retornar então no diálogo e ver se nós temos aqui algum tipo de vocabulário que pode ter causado problemas, né? Vamos lá então. Então aqui, né, o diálogo inicia assim: What do you think of this t-shirt, Meg? Então, né, uma menina aqui está perguntando para outra o que a Meg aqui acha, né, desta camiseta, né, t-shirt. And Meg asks, né, então a Meg pergunta, which one? E é justamente isso que nós vamos estudar hoje, né, pessoal? Quando é que nós usamos o which e também por que é que nós podemos usar o one como um pronome, né? Nós também veremos isso na aula de hoje, né? Mas esse which one aqui seria qual, né? Então ela falou, olha, o que você acha desta camiseta amarela? E a Meg só está perguntando qual, né? Qual delas, né? Seria qual? Então ela fala, olha só, this yellow one, esta amarela. Então agora ela está especificando e de novo usando o one aqui para substituir t-shirt, não é isso? Logo, logo, nós já vamos então a falar sobre o uso do one, né? Então ela fala, I think it's a large, né? Eu acho, I think it's a large. Eu acho que é uma grande, né? Então large, então a gente utiliza para falar sobre o tamanho de roupas, né? Então quais são os tamanhos, né, possíveis em inglês? Então a gente tem small, medium, large and extra large, ok? Small, medium, large and extra large, ok? Então, né, a Meg agora vai dizer, it's nice, é legal, né? It's nice. But isn't that blue one cheaper? Mas olha só, aquela azul, that blue one, isn't that cheaper? Isn't it cheaper? Não lembram-se do cheaper? Cheap, barato, cheaper, mais barato. Perceberam aqui que eu utilizei um comparativo, mas eu não precisei usar o than, né? Porque já estava implícito que era mais barato do que a amarela, não é isso? Porque nós já estávamos falando da amarela, então ela não precisa falar. Mas essa azul não é mais barata do que a amarela? Não, ela pode só dizer, essa azul não é mais barata? Assim, exatamente como nós falamos em português, né? Se nós tivermos as duas coisas que estão sendo comparadas na mesma frase, a gente vai ter que colocar o than, né? Do que. Mas se a gente não tiver, como no caso aqui, não precisa colocar, né? Já está implícita a comparação, né? Isn't that blue one cheaper? Então, aquela azul não é mais barata? Yes, it is. But it's a medium, and Fred wears large. Sim, né? É mais barata, sim. But it's a medium, mas é uma média, né? Então, olha só, não adianta comprar a média. Por que não? Fred wears large, né? Então ela provavelmente está comprando essa camiseta, né, para o marido, para o namorado, para o irmão, né, para um amigo que se chama Fred, e o Fred wears large, usa grande, né? Então não adianta comprar a medium, ok? Now she continues.
This green one is also large. Então, esta verde, this green one, esta é o que verde? Camiseta, né? Então, perceba que a gente, para não ficar repetindo camiseta, estamos substituindo direto por one, não é isso? Então, this green one is also large. Which one do you prefer? Que é também algo que nós veremos hoje como perguntar e depois, claro, responder para saber as preferências, né? Então, olha só. Which one, de novo, qual do you prefer? Qual você prefere, né? A amarela ou a verde, né? Que são as duas que são large. E a Meg vai responder, então, I like the yellow one better. Então, eu gosto, olha só, né? Então, aqui uma estrutura que nós também veremos hoje. Eu gosto da amarela, the yellow one, better. Melhor, né? Não é como a gente fala em português, né? Se você a gente traduzir ao pé da letra, fica estranho, né? Eu gosto da amarela melhor. Não, então a gente vai dizer eu gosto mais da amarela. Eu prefiro a amarela, tá? Então essa também é uma maneira de indicar as preferências, tá bom? Nós já veremos isso melhor. E depois ela continua, então, para dar a razão, né? Ela fala, It's made of cotton and cotton is more comfortable than polyester. Então, it's made of cotton, né? Cotton é algodão, é feita de algodão. It's made of cotton and cotton is more comfortable than polyester. Então, de novo, aqui nós temos uma comparação, né, com comfortable, confortável, só que comfortable é um adjetivo longo, lembra? Long adjective, a gente vai usar o more na frente, né? Não podemos colocar o ER só no final, não. Tem que colocar o more na frente. Então, algodão é mais confortável do que poliéster, ok? Cotton is more comfortable than polyester. Ok, pessoal? Então, tá aqui o diálogo, né? Acho que conseguimos tirar as principais dúvidas. E agora, então, vamos ver, né, esse diálogo, baseado no que nós vimos nesse diálogo, como é, então, que nós podemos indicar as nossas preferências, né? Então, aqui eu simulei, claro, uma compra de roupas, mas poderia ser de qualquer outra coisa, né? Uma forma de indicar preferências, por exemplo, por um imóvel, uma casa, né? Qualquer coisa que seja, um filme. Sempre a gente pode utilizar, então, essas expressões que nós vamos aprender agora. Então, olha lá. Então, pessoal, vamos olhar aqui como é que nós podemos expressar as nossas preferências, né? Olha lá. Então, aqui tem algumas perguntas que nós podemos fazer para perguntar, então, qual, né, entre algumas coisas, qual aqui a outra pessoa, então, prefere, né? Então, quais são as possibilidades que nós teríamos aqui? Olha lá. Which one ou which ones, tá? Já vou mostrar para vocês qual a diferença. Do you prefer? Então, aqui é uma bem simples, né? Qual ou quais você prefere? Do you prefer, né? Então, o do na frente do sujeito, aqui que é you, né? Para indicar que é uma pergunta, né? Então, qual você prefere ou vocês preferem, né? Claro, esse you aqui pode ser tanto singular quanto plural. Então, olha só, a diferença então entre one e ones, nós já vamos ver, é simplesmente nós estamos falando de algo que está no singular ou de algo que está no plural. Então, a resposta para esse caso a gente poderia indicar como I prefer the wool one ou the wool ones, se estiver no plural, né? Lembramos que é wool? Wool, então, é um material, é lã, né? Então, por exemplo, eu prefiro o de lã. I prefer the wool one. Eu prefiro o de lã. Né? Se for plural, eu prefiro os de lã ou as de lã, né? Não, no problem. I prefer the wool one ou the wool ones. Isso vale para todas, tá? Então, mas só para exemplificar, eu fiz aqui uma no singular agora e uma no plural, mas bastaria só a gente trocar o one por ones para passar para o plural, e no segundo caso, ones para one, voltaria para o singular, tá? Então, as estruturas elas servem tanto para o singular quanto para o plural. Só vamos precisar, então, ajeitar o pronome aqui, que é o one, tá bom? Então, uma segunda maneira de perguntar por preferências, né? Que é praticamente um sinônimo, né? Seria qual você prefere, qual você gosta mais, né? Então, which one do you like more? Né? Então, aqui eu dei um exemplo aqui com shirts, né? Camisas. Which one do you like more? Né? Então, aqui eu quero saber qual você gosta mais, qual você prefere. No problem. O sentido é sinônimo, idêntico praticamente, né? Embora nós tenhamos também no português essa variação, qual você prefere, qual você gosta mais. No problem. So, which one do you like more? Example, I like the pink one more. Eu gosto mais da rosa. I like
the pink one more, né? Mas no caso do inglês a gente vai colocar o more sempre no final. E a mesma coisa a gente poderia trocar esse more por better, né? E que aí já não faz tanto sentido em português, né? Que seria eu gosto, por exemplo, aqui no caso, né? The pink one, eu gosto da rosa melhor, né? A gente não utiliza assim no português, no problem, né? In English, it's possible also to use better no lugar de more. E aqui eu fiz então um exemplo aqui com boots, né? So, which ones do you like better, né? Poderia ser which ones do you like more, no problem. São sinônimos, tá? Which ones do you prefer, sempre na mesma. E aí, então, a resposta, I like the large ones better, né? Eu prefiro as grandes, né? I like the large ones better. Eu prefiro as grandes, tá bom? Então é sempre isso, né, pessoal? A gente pode, então, utilizar com plural, no plural ou no singular, dependendo de se a coisa que nós estamos, então, indicando a nossa preferência está no plural ou no singular. Já vamos praticar já. E, então, nós temos aqui 3 estruturas que nós podemos considerar sinônimas, né? Que servem para fazer o mesmo tipo de pergunta, que é para perguntar sobre as preferências, ok? Which one do you prefer? Which one do you like more? Which one do you like better? Always the same, ok? Sempre com a mesma ideia, o mesmo sentido, ok? Bom, então, por que a gente está usando o which, né? Quando a gente vai perguntar qual, se a gente sabe que o what também pode ser traduzido por qual? Qual a diferença? Quando é que eu vou usar which e quando é que eu vou usar what? Né? Então, olha só, a gente vai usar o which when there is a limited number of options. Então, sempre que houver, né? There is, lembra o verbo haver? Quando há, então use o which quando há, né? Seria melhor traduzir por quando houver, a limited number of options, né? Um número limitado de opções. Então a gente vai usar o which normalmente quando nós já tiver ali um número. Normalmente nós estamos perguntando algo relativo a 2 coisas, né? Por exemplo, qual você prefere, essa ou aquela, né? E aí, então, quando já está implícito ou explícito, também pode ser, que as opções são limitadas, né? Então, você tem ali uma lista ou apenas 2 coisas para escolher. Example. Which house do you like more? The big one or the small one? Então, qual casa você prefere? De qual casa você gosta mais? Da grande ou da pequena? The big one or the small one? Então perceberam que aqui nós temos 2 opções só. Eu não estou perguntando qualquer casa. Eu estou perguntando, você gosta mais da grande ou da pequena? Né? Provavelmente ali 2 casas que nós podemos estar olhando, né? Seja ao vivo, seja na internet. Mas então, quem está recebendo a pergunta sabe de quais casas nós estamos falando. Okay? Então a ideia é sempre essa, de utilizar o which quando são conhecidos, né? As opções são conhecidas, né? E o número é limitado, ok? E quando é que a gente usa o what? Olha lá. Use what when there are unlimited options. Então, quando houver opções ilimitadas, né? Então, assim, quando for uma questão mais aberta. Por exemplo, quando a gente pergunta, what is your name, né? Eu posso perguntar, por exemplo, se eu tiver em dúvida, né? Às vezes você, sei lá, conheceu 2 irmãos, two brothers, Paul and Joseph, okay? So, which one are you? Are you Joseph or are you Paul? Ok? Então, nesse caso, que a gente já delimitou, né? Ou ele é o Paul ou ele é o Joseph. Então, a gente pode usar o which. Mas quando você não está delimitando, você está fazendo uma pergunta aberta, né? Todas as opções estão disponíveis ainda, aí a gente vai usar o what, ok? Vocês vão ver, nós veremos ao longo do curso que há situações em que pode ser usado tanto um quanto o outro, ok? Mas para nós agora, vamos então começar com essa diferença para a gente começar a dar uma utilidade tanto para o what quanto para o which, ok? Então percebam que hoje nós estamos utilizando basicamente só o which. Por quê? Porque nós estamos falando de coisas ali que estão muitas vezes na nossa frente, né? Olha, qual você prefere, esse ou aquele, o grande ou pequeno, o vermelho ou o preto, ok? Então são ali sempre um número limitado de opções e por isso que nós estamos usando mais o which, ok? E para completar então essa parte mais gramatical da nossa aula de hoje,
eu também quero falar um pouquinho para vocês de quando é que a gente usa o one como uma espécie de pronome, né? Se vocês forem olhar na gramática, na verdade ele seria um falso pronome, aquilo que nós chamamos de prop word, ok? Prop word. Porque na verdade ele não substitui toda a ideia assim como um pronome, ok? Mas não vamos entrar em algo que seria mais uma ideia mais gramatical, assim, que não vai acrescentar tanto para a gente. O que serve então para nós, o que é mais importante saber, é que eu posso sim utilizar o one ou ones quando nós estivermos então falando sobre substantivos no singular ou no plural, né? Vamos ver aqui alguns exemplos, olha lá. Use one to replace singular nouns. Então nós usamos o one para substituir substantivos no singular, singular nouns, ok? Lembrando sempre que tem que estar claro qual substantivo é esse que a gente está usando, ok? Então, não dá para usar, por exemplo, como it ou they, né? Que são verdadeiros pronomes, ok? Então, aqui a gente vai usar o one quando já estiver bem claro, né? Qual é que nós estamos utilizando, ok? O que é que nós estamos substituindo, na verdade, né? Então, tem que estar bem claro qual é a coisa substituída, né? Example. Which house do you like more? Então, nós já estamos lá falando sobre houses, né? Estamos falando lá sobre casas. Então, qual casa você prefere? Ou, se eu quiser omitir o casa, eu posso perguntar which one do you like more? Né? Então, house aqui é um substantivo no singular, então eu vou substituir por one. Which one? Qual, né? No português, a gente normalmente só suprime, né? Qual casa ou qual você prefere, né? Posso só omitir o casa, porque já está subentendido. No inglês, a gente vai colocar o one no lugar, ok? And use ones to replace plural nouns, né? Então, se o substantivo estiver no plural, nós vamos então utilizar o ones. Example, which pants do you prefer? Né? Quais calças você prefere? Which pants do you prefer? Or, which ones do you prefer? Quais você prefere? Ok, pessoal? Bem simples, né? Só para não ficar jogado, não ficar perdido, então eu trouxe esse resuminho para vocês aí, tá joia? Mas o que vale agora é a gente praticar e utilizar na prática, que é o que importa, né? Isso, aprender a usar e a entender quando ouvirmos, então, essas expressões aqui. Vamos lá, então? Let's practice. Complete these conversations. Né? Em algumas delas, vai ter um adjetivo entre parênteses, então, quando tiver o adjetivo, nós vamos passar o adjetivo para o grau comparativo, tá bom? O resto é só realmente observar a estrutura e tentar completar. Olha lá. Então a gente tem aqui, né, a Simone falando, né? And she says blank, one do you blank, né? Então aqui o que ela está perguntando, né? Claro, como nós estamos falando sobre preferências, ela quer perguntar qual você prefere. Lembra? Nós temos 3 estruturas para perguntar isso, né? Então, which one do you prefer? Which one do you like more? Which one do you like better? Então, qual que cabe aqui? Aqui só vai... Bom, de todas começam com which, né? Então, já sabemos aqui que a primeira lacuna é which. Então, which one do you... Olha só tem aqui mais uma lacuna, né? Only one blank. So, we have to use prefer, ok? Prefer. Which one do you prefer? Qual você prefere? Which one do you prefer? Bom, lembra-se, a gente usa o which quando for um número limitado, né, de opções. Então, which one do you prefer? The blue tie or the red tie? But let's not use tie. Let's replace it. Né? Então, não vamos repetir o tie. Né? Tie é gravata. Eu não quero repetir. Então, gravata aqui é um substantivo no singular. Né? Or the red one. Né? Então, substantivos no singular eu posso substituir por one. Né? So, which one do you prefer? The blue tie or the red one? Qual você prefere? A gravata azul ou a vermelha? Or the red one, ok? Professor, eu poderia colocar tie aqui de novo? Claro que pode, né? Sem problema nenhum. É só uma possibilidade para evitar repetições, ok? Mas não está errado repetir aqui o substantivo, tá joia? And then Jessica answers... I prefer the red tie. Again, I prefer the red tie. Eu prefiro a gravata vermelha. Mas ela vai, no nosso caso aqui, vamos substituir again tie for one, right? I prefer the red one. It matches Mark's shirt. So, it matches, né? Ela combina, né? To match é combinar, ligar, né? It matches Mark's shirt. Ela combina com a camisa do Mark. It matches Mark's shirt, ok?
Now, one more. Ed asks, which shoes do you like? Então, quais sapatos você gosta mais ou melhor? Lembra, a gente ainda tem duas opções aqui, more or better. Normalmente, a resposta ela vem de acordo com a pergunta. Não é obrigatório, mas é mais comum, né? Então, vamos ver aqui, ó, quando o Dan vai responder, ele vai utilizar aqui o better. Então, vamos também fazer a pergunta com o better, né? Which shoes do you like better? Ok? Se utilizasse o more aqui, não estaria incorreto, mas é mais comum quando a gente pergunta com o better, responder com o better, ok? Which shoes do you like better? And then answers, I like the brown. E agora, olha só, dos marrons ele vai dizer, né? Olha só, brown shoes, né? Mas como substituir o shoes agora? Shoes here is a plural noun. A plural noun we can replace using ones, right? So I like the brown ones better. Eu prefiro os marrons, né? I like the brown ones better. They are leather and leather is than rubber. Então eu quero agora utilizar o strong no grau comparativo, né? Strong vai ficar então stronger, né? Stronger. So they are leather, eles são de couro, and leather, e o couro é mais forte, né? A gente pode considerar aqui talvez mais resistente, uma tradução melhor. É mais forte, mais resistente do que borracha. They are leather and leather is stronger than rubber, ok? Então eles são de couro e o couro é mais resistente do que a borracha. Now, Mike. So he's asking, né? Ele quer perguntar, qual is your favorite color? Qual é a sua cor favorita, né? E agora ele está dando opções, né? A princípio não. Poderíamos usar o which aqui? Poderíamos sim, sem problema, né? Porque as cores não são tantas assim, seria possível a gente utilizar o which. Mas aqui, né, como a pergunta foi mais aberta, vamos preferir o what, ok? What is your favorite color? Também seria correto quem quisesse utilizar o which, ok? Which is your favorite color? No problem. Now here, what is your favorite color? Sarah answers, my favorite color is green. But I also love red, né? Mas eu também amo o vermelho. E agora ela vai perguntar, olha só, one do you like better? Qual você prefere, né? Olha só, então agora ela está perguntando entre green and red, né? Então agora está bem delimitado quais são as opções. Aí a gente não pode usar o what. A gente vai ter que usar o which, não é isso? Olha só. Which one do you like better? So Mike answers, I like red. Então se a pergunta foi com better, vamos usar o better também na resposta, né? I like red better. Então eu prefiro, eu gosto mais do vermelho. I like red better. Because red is than pink. Então eu quero agora fazer, né, a comparação usando o adjetivo attractive, né? Attractive é atraente, né? Então eu quero dizer então que o vermelho é mais atraente do que o rosa, né? Aqui ficou desculpem, né? Então substituam aqui pink por green, ok? Então eu que acho que eu alterei o slide depois, esqueci de alterar esse último aqui, então peço desculpas a vocês aqui, né? Então ela está falando, ela está comparando entre green e red, né? Então ele diz que prefere o verde, o vermelho, desculpa, né? Green e red. Ele diz que prefere o red, because red is more attractive, né? More attractive, é mais atraente do que o verde, né? Than green. Red is more attractive than green, né? Não tinha pink na história, né? Aqui é uma confusão do professor, peço sorry, ok? I apologize for this mistake, ok? Peço desculpas aí pelo erro, tá? Normalmente eu reviso, deixei passar esse aqui. Então, olha lá. Because red is more attractive than green, né? Red is more attractive than green. O vermelho é mais atraente do que o verde, ok? Bom, pessoal, então foi isso, né? Vimos então algumas estruturas bem importantes hoje, né? Como indicar as nossas preferências, né? Vimos que nós podemos então, depois que indicamos qual a gente prefere, né? Eu prefiro o verde, o grande, o este, aquele, né? Poderíamos ter utilizado também, né? This one, that one, né? Também seria possível, né? Indicando, por exemplo, né? Utilizando
os nossos demonstrative pronouns. Então, todas as vezes, né, que a gente for então indicar as nossas preferências, é comum que nós expliquemos o porquê que nós preferimos as coisas. E é aí que entram então os comparativos, né? Então, eu prefiro este porque esse é mais bonito, porque o material é mais resistente, né? Então, são maneiras então de nós explicarmos as nossas preferências, né? Fundamentarmos as nossas preferências. Então, aí que a gente vai utilizar então os comparatives que nós vimos na última aula, né? Então, for example, I prefer this one because it's more attractive, né? Eu prefiro este porque é mais atraente. I like the big one better because the color is prettier, né? Porque a cor é mais bonita. The color is prettier, né? Então, sempre assim, a gente vai conseguindo comparar as coisas e indicando as nossas preferências, ok? Bom, na próxima aula, então, faremos a correção da nossa segunda lista, né, do curso básico 2. Já podem entrar lá no meu site, que vocês já vão encontrar a lista lá disponível, né? Podem baixar, resolver os exercícios e na próxima aula, então, eu corrijo com vocês, ok? Bom, quero sempre agradecer a todos, né, que vêm me mandando mensagens, e-mails, né? Muito obrigado. Thank you very much. See you all next class.